O Itadori Yuji perdeu tudo. A vida normal que ele tinha, as pessoas que ele amava e até a própria liberdade. O problema é que no fim, ele descobriu que nada disso realmente era dele. A tragédia da vida do Yuji bate mais forte porque as coisas começaram a dar errado muito rápido. A gente só vê o final desse ciclo de Jujutsu Kaisen, mas pensa que o Itadori nunca esteve sozinho na vida antes. Ele tinha família, ele ia pra escola como um adolescente normal, tinha amigos e nunca precisou lidar com bullying ou isolamento. O Yuji era amado e a força dele nunca foi vista como uma maldição. As pessoas não tinham medo e nem se afastavam dele por nada disso. A última lição que o avô deixou pra ele foi sobre ter uma morte digna rodeada por pessoas que ele já ajudou. O Itadori achou que se ele se esforçasse, realmente seria assim. O avô dele então se foi de uma forma tranquila. E essa foi a visão que ficou na cabeça dele sobre a morte. Ele queria pelo menos dar um fim digno para as pessoas que ele amava. Uma visão romantizada. É aí que um acaso infeliz acontece. Ele encontra o dedo do Sukuna na escola e isso atrai maldições. E quando ele vê o Megumi prestes a virar almoço, a única saída dele é comer o dedo. Foi uma decisão que ele tomou, tentando dar um significado maior para a própria vida, mas sem saber o quanto isso impactaria no futuro. E com isso, a coisa desanda. Quando o alto escalão do Jujutsu fica sabendo, eles ordenam a execução, mas daí o Gojo intervém. E com isso acontece a primeira perda que o Itadori sofre. Ele perde o direito de escolher o próprio caminho. Ou vira feiticeiro, ou vai para 7 palmos debaixo da terra. Em só algumas horas, a vida dele virou de cabeça para baixo, sem nem avisar. No começo da história, ele não ficou muito chocado em descobrir que as maldições existem, mas isso foi porque ele não tinha dimensão da escala real da coisa. O que ele viu na escola foram os espíritos tentando devorar as pessoas, mas o buraco era muito mais embaixo do que ele pensava. Então imagina só como deve ser desconcertante. Em um dia você é um adolescente normal, feliz, com amigos e família, mas em outro dia você vê o quão perturbador e gutural é esse mundo desgraçado das maldições, onde todo mundo tem uma fome incompreensível por sangue e entranhas que você simplesmente não consegue entender. Todas as criaturas desse meio, sendo elas humanas ou não, vivem para machucar e destruir, mas você não quer isso. Você tem uma natureza bondosa e gentil, mas é obrigado a continuar nessa via dolorosa. Como se tudo não fosse suficiente, aquela missão da maldição especial jogou outra coisa na cara do Yuji. A força dele e as intenções não são suficientes nesse mundo. O Yuji era considerado forte antes, mas aqui ele é fraco e não consegue proteger nem a si mesmo. Ele encara a morte, perde uma mão e é queimado até começar a chorar de medo. A dor arde, as veias pulsam e agora sim ele sabe como é uma experiência de morte de verdade nesse mundo. É morrer agonizando de dor, cheio de arrependimentos e sem ter realizado nada, nem mesmo um sacrifício digno. Ele se achava especial, mas uma maldição nivelou ele à altura de uma formiga. Então, ele recorreu ao último recurso, Ryomen Sukuna. E ele descobre rápido que esse cara não era do bem. E que até se o Yuji morresse, o Sukuna ainda conseguia trazer ele de volta. O Sukuna odiava o Yuji, desprezava os valores dele e ele não tinha escolha a não ser conviver com isso. As vozes malignas da cabeça, ele aparecendo em qualquer momento pelo corpo e sendo impossível escapar dele até na morte. Cara, isso é de enlouquecer qualquer um. Apesar de tudo, nessa altura, o Yuji ainda não tinha sido impactado ao ponto de quebrar os próprios princípios. Pelo menos, até agora. O Itadori conheceu o Junpei, um cara da idade dele que tinha problemas tanto em casa quanto na escola. No começo era só uma missão, só que esse cara era o perfil exato de gente que o Yuji ajudaria, então os dois se aproximaram. Então o Yuji entendeu os problemas, a realidade, os gostos e tudo sobre o Junpei e eles viraram amigos. Mas é claro que isso não ia acabar bem, porque desde o começo, o Mahito usou o Junpei como um recurso para torturar o Yuji. Para jogar na cara do Itadori que as boas intenções dele não garantiriam bons resultados, o Mahito deu uma morte lenta e perturbadora pro novo amigo dele. Foi lento o suficiente pro Yuji ouvir o Junpei perguntando por que tudo aquilo estava acontecendo. Foi lento o suficiente pro Itadori sentir a esperança escorrendo por entre os dedos. E depois de um tempo, o Yuji descobriu que, se não fosse por ele ser receptáculo do Sukuna, nada daquelas desgraças teria acontecido. Não só isso, como ele também mostra pro Itadori uma crueldade de um nível inimaginável, a verdadeira natureza das maldições. Quando os humanos são transfigurados pela técnica dele, eles não deixam de ser humanos, eles só entram num estado de desespero e sofrimento profundo pela desfiguração. Agora, tinham vários desses lá, e não dava pra simplesmente ignorar. Em Supernatural, existe o conceito dos selos a serem quebrados para abrir os portões do inferno. São algumas ações perversas a serem feitas para isso acontecer. E o primeiro deles é muito simples.
O primeiro selo será quebrado quando um homem justo derramar sangue no inferno. Aqui, pela primeira vez, o Yuji tirou vidas humanas. Um homem justo sujou as mãos com sangue inocente nesse inferno, que é o mundo Jujutsu. Essa foi a primeira quebra de princípios que ele fez. O Itadori tinha se tornado um assassino e sabia disso. Para piorar, enquanto tudo isso acontecia, tanto o Mahito quanto o Sukuna nem estavam levando a sério. Imagina que porcaria, você lá, perdendo gente importante, quebrando seus próprios princípios, e esses dois desgraçados rindo como se fosse engraçado. Como se tudo fosse insignificante. Isso tudo foi terrível para ele, mas até então ele não tinha sido quebrado de verdade. Isso fez ele se questionar e mudar a visão dele sobre a morte, mas não foi uma pancada para destruir. O Yuji tem um espírito forte, mas teve uma ocasião em que finalmente conseguiram fazer ele desmoronar. Uma sucessão de quebras importantes para ele. Então, nós vamos para a noite de 31 de outubro de 2018, no distrito de Shibuya. Tudo o que aconteceu naquela noite culminou em um ponto só. O momento em que Itadori é derrotado e conseguem trazer o Sukuna com 10 dedos de uma vez. Agora não importava o quão especial era o receptáculo perfeito. Não dava pra conter a maldade encarnada que tomou posse daquele corpo. O Yuji teve que assistir o Sukuna queimando Shibuya contra o jogo e transformando tudo em cinzas contra uma Horaga. Essas duas lutas fizeram essa missão virar uma derrota total pro colégio Jujutsu. Dezenas de milhares de pessoas foram vaporizadas até os ossos, enquanto o Yuji só podia assistir. E o Sukuna ainda fez questão de só trocar de lugar com ele depois de achar um lugar ideal para mostrar a escala da destruição. Só para não restarem dúvidas no Itadori de que agora ele tinha se tornado um genocida. Então ele chora, arranha o chão, pestaneja e se amaldiçoa, mas ele se levanta. Levanta porque o choque faz ele continuar. A fraqueza dele libertou um demônio sanguinário que destruiu tudo. Inconscientemente, ele estava correndo para tentar compensar os pecados do Sukuna, salvando quem restasse, mesmo sabendo que nunca daria para compensar isso de verdade. De qualquer jeito, não tinha reação que estivesse à altura da carnificina que ele acabou de presenciar. Vale lembrar que a história de Jujutsu Kaisen começou em junho de 2018, e o incidente em Shibuya foi em outubro do mesmo ano. Então pensa que o Itadori era um adolescente normal de 15 anos e que nem sabia que as maldições existiam até 4 meses atrás. Era uma pessoa pacifista e em poucos meses ele morreu, foi quebrado e o corpo dele foi usado para massacrar incontáveis pessoas. O que impressiona é ele conseguir levantar e continuar indo atrás da missão depois disso. Ainda em choque, andando pela estação, ele dá de cara com uma cena tão desoladora que parece ter sido feita especificamente para ele assistir. O Nanami, a maior referência de responsabilidade, a imagem do que um adulto precisa ser, totalmente derrotado, desfigurado e nas mãos do Mahito. Uma das pessoas, se não a pessoa que ele mais respeitava, acabou de ser morto de uma forma brutal na frente dele. Aqui ele só não tombou de novo porque, maior do que o choque, foi o ódio do Mahito. Esse cara é o único que conseguiu tirar o Yuji do sério nesse nível. Ele começou essa luta maluco de raiva, mas te falar, parece que esquentar a orelha do Mahito alivia o estresse. Em um dado momento, ele já estava com a cabeça mais fria e conseguindo lidar melhor. Então vem um lampejo de esperança. Ele percebe que em outro lugar, a Nobara também estava lutando contra o Mahito. Eles dois combaram e pela primeira vez nessa noite, parecia que ele ia conseguir de verdade. O Mahito estava fraco. Já o Yuji tinha a mente centrada, o corpo quente e um espírito que tinha acabado de se reerguer depois de cair. Mas, em um piscar de olhos, a situação mudou. O Mahito atraiu a Kugisaki para o subsolo e foi só um toque rápido para a esperança do Yuji também ser destruída. Ela caiu com um rombo gigante na cabeça. Não tinha mais esperança. E esse foi o limite para ele. Não dava. Foi todo mundo. O Gojo foi selado, ele perdeu pro Chozo, o Sukuna destruiu Shibuya com todo mundo dentro, o Nanami foi explodido e agora até o último ponto de confiança dele também tinha sido quebrado. Ser derrubado da escada logo depois de se reerguer de uma queda anterior bate diferente, então ali ele se entregou. Parou de responder, parou de se mexer, cara, não dá. Já foi além do limite, não importava mais. Até agora foi só desgraça que ele não conseguiu resolver, só sofrimento. Já chega. Ali, ele desistiu de verdade. Pela primeira vez.
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, o seu brother Aoi todo não deixou ele acabar assim. Ele encontrou o Itadori quebrado, que já tinha jogado a toalha, mas em vez de tentar dar esperança, ele fez foi lembrar o Yuji do propósito deles. E essa parte é uma das mais importantes, porque aqui ele abandonou as convicções pessoais dele. Não importava mais o que o Itadori sente, só importa que ele tem um dever como feiticeiro e não pode desistir. Ele precisa honrar a memória de quem partiu esperando ele dar prosseguimento. Não por vontade, não por esperança, mas por obrigação, o Yuji se levanta de novo porque ele ainda tem trabalho a fazer. Sabe, essa luta com o Marrito virou uma chave na cabeça dele. Porque no começo da noite, a visão dele era: eu vou salvar o máximo de gente possível e dar um fim digno pra quem eu puder porque eu quero morrer cercado de quem me ame. Mas agora ele viu o mundo de uma forma muito mais realista. Esse mundo é perverso e não importa o que eu quero. O que importa é que eu sou uma peça nessa engrenagem. Eu tenho o dever de exorcizar maldições e eu vou fazer isso até o meu último suspiro. É a minha função. Essa mudança é tão importante que até o design do Itadori mudou depois de Shibuya. Ao testemunhar tanta coisa na mesma noite, ele agora é mais calejado, mais maduro sobre o papel dele. Por isso ele ganhou as cicatrizes. Porque agora, ele não era mais o mesmo. Agora, a gente vai dar um salto no tempo, porque o jogo da Bat não tem tantos momentos em que o Yuji ficou abalado ou desesperado. É claro que ele não virou outra pessoa, mas essa versão dele tinha mais casca pra aguentar o que estava acontecendo. O ponto mais importante desse arco pra nossa análise tá no final dele. Eles encontraram a Anjo, e a ideia nesse final era eles usarem a técnica dela pra tirar a irmã do Megumi do jogo, e então a Anjo iria eliminar o Sukuna junto do Itadori. Ele estava convicto de que isso era o melhor e estava totalmente disposto. Já tinha feito o suficiente. Sabe, dessa vez ele não estava desistindo. Estava sendo maduro para aceitar o próprio sacrifício. Porque agora a autovisão dele tinha mudado. Ele não era um adolescente normal que por azar caiu no mundo de Jutsu. Tudo já estava planejado desde o começo. Então, considerando tudo que ele podia ter se tornado, ele até que viveu uma boa vida. Estava indo grato e feliz por tudo. Pela primeira vez, ele tinha controle da situação, podia resolver algo importante e daí partir do jeito que ele considerava digno. Foi isso que ele pensou. Mas ainda não tinha acabado. Porque a irmã do Megumi se revelou como uma serva do Sukuna reencarnada, e na tensão da situação, o Rei das Maldições usou aquele pacto que ele fez com o Itadori lá no começo da história. Ele tomou o corpo dele por 1 minuto e usou isso para fazer a pior coisa que poderia fazer. Ele roubou o corpo do Megumi. Isso doeu tanto no Yuji porque, de novo, o Sukuna arrancou gente importante pra ele casualmente. Depois de tudo, no único momento em que ele sentia que ia conseguir finalizar as coisas bem, a ilusão de controle que ele tinha foi quebrada e agora, não ele, mas o melhor amigo dele era uma arma permanente do Sukuna. E é claro que tudo que o Sukuna fez depois, o Itadori considerava como culpa dele por ter deixado o Rei das Maldições escapar. Começando pelo trauma do Megumi, que teve que assistir a própria irmã sendo morta com as mãos dele pelo Sukuna. E seguindo mais um pouco a história, apesar desse desastre todo, eles conseguiram libertar o Gojo e começaram a se preparar para a batalha final. Esse ponto aqui é importante porque o Satoru era a referência absoluta de força do bem pro Yuji. Pela primeira vez desde Shibuya, o Itadori sentiu que o peso de tudo não estava mais nas costas dele. Uma certa segurança. Mas é claro que não ia ser fácil assim. Porque no fim das contas, o Yuji teve que continuar perdendo mais gente importante. Agora, ele foi obrigado a assistir o seu professor, o mais forte, o seu porto seguro, partido ao meio. Isso tirou não só uma pessoa muito importante pra ele, tirou também o alívio e a segurança de que as coisas iriam dar certo. Agora, de novo, ele precisaria lutar contra o Megumi sendo feito de refém. E é pior ainda, porque o Yuji não sabia do plano do Yuta de usar o corpo do Gojo. Então aqui, isso é uma surpresa pra ele também. Enfim, já ficou muito claro que as perdas do Itadori são tantas que é até difícil contar. Mas a coisa piora ainda mais quando a gente para de olhar para o que aconteceu com ele depois de virar feiticeiro e começa a olhar para o que aconteceu antes. A origem dele é rodeada de mentiras. Deixaram ele viver omitindo tudo sobre como a vida do Yuji começou. Só existia uma pessoa ligada à origem dele e nunca escondeu nada, que foi sincera de verdade e que tratou ele como família. O Chozo amou o Yuji. No pouco tempo que eles conviveram, cuidou dele como um irmão mais velho de verdade. Quando aparece alguém que tá ligado biologicamente com o Itadori e é honesto e ama ele de verdade, o que acontece? Essa pessoa também é tirada dele. Agora não existia mais nenhum elo envolvido na criação dele que não fosse maligno e grotesco. Sem os irmãos do Yuji, os únicos envolvidos na origem dele que restaram são o Sukuna e o Kenjaku. O Yuji pensou que ele tinha nascido livre, como qualquer um deveria ser. Mas então nós descobrimos que desde o início não existia liberdade para ele. O Itadori foi formado em maldade. O Kenjaku cometeu esse pecado horrendo de corromper uma vida ainda na fase de formação inicial.
O Yuji não nasceu como uma simples criança. Ele nasceu como um produto cuidadosamente arquitetado por um plano milenar. O normal seria ele nascer de uma mulher em uma gravidez normal, mas ele nasceu do próprio demônio. Uma criatura maligna se esgueirou para o crânio de uma mulher inocente sem vida. Se apossou das memórias, do corpo e saiu por aí vestindo a pele e a carne dela para se misturar no meio das pessoas. Essa criatura mirou especificamente no filho da reencarnação do irmão gêmeo do Sukuna e se aproveitou da fragilidade de um homem quebrado pelo luto da própria esposa. Ela apresentou esse cadáver se mexendo como se fosse uma bênção da ressurreição, quando na verdade era uma maldição de profanação dos mortos. Esse ser grotesco conviveu com o Jin Itadori por anos, até que o Yuji foi gerado como uma pintura da morte com o dedo do Sukuna fundido a ele. Ou seja, desde o começo da vida, ele já era um receptáculo. Não foi um golpe de sorte de 1 em 1 milhão. Ele foi criado para isso. Todo o caminho que o Itadori trilhou nunca foi movido por ele ou pelo acaso. Sempre foi pelo Kenjaku. Ele pensava que estava sofrendo as consequências desse mundo, mas na verdade, ele mesmo era uma consequência planejada. A ideia de que ele era só um garoto, que conviveu pouco com os pais biológicos e foi criado pelo avô, caiu por terra. Ele era um produto planejado e nada mais. Tá entendendo? Ele não perdeu só o futuro. Ele perdeu até o passado que achava que tinha. Então, saindo do passado e indo de volta para o futuro, no final de Jujutsu Kaisen eles venceram e agora quem sobreviveu da nova geração herdou as rédeas da sociedade Jujutsu. E o Itadori se tornou o novo mais forte. Agora, além de ter a manipulação de sangue e o potencial igual ou maior do que o Sukuna sendo aperfeiçoado, ele também tinha a fisiologia de uma pintura da morte. Durante décadas ele foi a figura mais influente do Jujutsu, assim como o Gojo foi antes dele. Mas uma coisa foi acontecendo. À medida em que o tempo passava, o Megumi, a Nobara, o Yuta e a Maki iam envelhecendo, e o Itadori não. Porque a fisiologia de pintura da morte dele permitia que ele vivesse muito igual ao Chozo. Então, além de ser o mais forte, ele também é o mais longevo. Mas isso também quer dizer que mesmo que ele tenha força bastante para proteger quem ele ama, eventualmente ele vai precisar ver todos eles envelhecendo e vai enterrar todos. Depois de algumas décadas, ele até quis se afastar desse trabalho com medo de ser mal visto por não envelhecer. Mas em Jujutsu Kaisen Módulo, a gente viu que, por dever, ele voltou a operar. Ele é necessário. Uma ferramenta que ficou essencial na operação. Ele ainda vai viver por mais 300 anos e quer manter as coisas em ordem até lá, guiando as próximas gerações e criando um futuro melhor e mais preparado para um mundo sem feiticeiros. Mas além disso, ele ainda tomou outra decisão ainda mais pesada. Quando ele morrer, ele vai se transformar num objeto amaldiçoado, tipo o Sukuna com os dedos, para que, se precisarem dele, ele possa ser reencarnado para resolver o que for necessário séculos depois. E é estranho pensar que no início, o plano dele era envelhecer normalmente e partir cercado de quem ele ama, mas que isso não vai mais acontecer. Ele vai nos velórios de todos os amigos, mas ninguém vai no dele. Pode ser que no fim das contas, o Yuji nunca descanse de verdade até a escala de tempo se perder. Justo aquele que estava mirando encerrar bem a vida no ciclo natural, vai acabar vivendo mais do que qualquer outra criatura. O nascimento dele foi completamente manipulado, a jornada foi cercada por perdas fora do controle dele, e até o futuro foi tomado pelo dever que o mundo Jujutsu impôs ao Itadori sem ele poder decidir. É desconfortável saber que, no fim das contas, a vida do Yuji nunca pertenceu a ele. Ele perdeu até o que nunca teve. E se você gostou do vídeo, já faz o padrão, deixa o like, se inscreve, hypa o vídeo e comenta também o que você quer ver nos próximos, porque é muito importante pra gente e eu leio todas as sugestões. E se você quiser muito ajudar o Lote Abissal, considera também se tornar um membro. A gente tem acesso a um servidor exclusivo no Discord em que eu apareço, a gente troca ideia, tem muita discussão bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque aqui é um espaço feito especialmente pra você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!